Olá pessoal, você aí novamente no projeto Geografando com o Profão. Para você que não me conhece, eu sou o professor Luiz Gustavo, o Profão. E para você que já me conhece, maravilha, estamos aí de novo na batalha. Hoje nessa nossa aula de atualidade, a gente vai tratar de um assunto de máxima importância, porque a gente vai vincular questões geopolíticas com meio ambiente. Na verdade, é a geopolítica do meio ambiente. Então eu vou apresentar para vocês a aula. Vamos dar um look aqui, por favor. Geopolítica do meio ambiente, a gente vai discutir como base dessa relação o Protocolo de Kyoto. Esse protocolo que é muito famoso, mas eu já vou lhe adiantando. Ele ainda está no âmbito de protocolo, ele não virou uma lei internacional. Então, esse debate que a gente vai fazer, a gente vai ter esse protocolo como base. Tranquilinho? Bom, para que a gente possa compreender isso melhor, eu vou fazer um contexto histórico. Eu vou explicar de onde que veio a ideia da formação desse protocolo e depois a gente vai entender por que os caras mexeram tanto nesse protocolo que ele está quase à falência total. Vamos ver o contexto histórico? Legal, acompanha aqui comigo. Tá aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai estudar sobre o protocolo é que na década de 90, mais propriamente dito em 1990, foi criado um painel internacional sobre mudanças climáticas. É o famoso IPCC. Esse IPCC ele está vinculado à Organização das Nações Unidas. Esse painel internacional ele é responsável pela análise científica das mudanças climáticas que tem no mundo todo. Então, nesse painel nós temos cientistas que são especialistas em mudanças climáticas, que eles vão pegando dados, informações e vão jogando nesses painéis. E aí você acaba tendo um relatório, principalmente nas questões de mudança, vinculado àquele famoso efeito estufa, que a gente vai ver agora no próximo item do nosso contexto histórico. Legal? Então, ouviu falar em IPCC, esse painel internacional sobre mudanças climáticas, você já sabe que ele está vinculado também a essa questão do protocolo de Kyoto. Vamos fazer essas associações aí. Legal? Vamos continuar aqui. Ó. O próximo item que eu trouxe para vocês é a Conferência Internacional das Nações Unidas, que aconteceu aqui no Brasil em 1992. Não sei se você já conhece, a famosa ECO 92, Rio 92. Deixa eu explicar isso rapidinho para vocês. Essa ONU, a ONU, ela de 10 em 10 anos, periodicamente, ela promove esta conferência internacional que se trata sobre meio ambiente. Então, nós encontramos a cada 10 anos cientistas, pesquisadores, pensadores que tratam sobre a questão ambiental. Gente fina, pessoas de alta qualidade em debates. Inclusive, nessas convenções também se discute a questão da evolução da educação ambiental. Sem educação não se faz nada. Então essa questão ambiental ela tem que sempre estar vinculado à questão da formação do ser humano. Bom, até aí, maravilha. O problema é que não são apenas essas pessoas seletas, essas pessoas de boas intenções para com o meio ambiente. A gente encontra lá também chefes de estados, representantes de centros econômicos, e aí que o bicho começa a pegar. Certo? Olha aqui, vamos continuar aqui. Dentro dessa ECO 92 aqui, então nós já tivemos a ECO 2002, Johannesburgo e assim por diante. Então a cada 10 anos a gente encontra esta conferência. Ou seja, dentro dessa conferência nós temos convenções, ou seja, discussões
de várias áreas sobre o meio ambiente. O que vai interessar para a gente aqui é uma dessas convenções. Porque tem a convenção da vegetação, tem a convenção da educação, tem a convenção da água. O que vai interessar para a gente agora na nossa aula aqui é a convenção do clima. Então, esses cientistas, principalmente os cientistas desse painel internacional, eles fizeram parte desses debates. E eles deixaram bem claro para nós aqui no Rio 92. Mudanças climáticas estão ocorrendo graças ao excesso de gases poluentes, principalmente o metano e o CO2. O que eles acabam provocando? O famoso efeito estufa. Então, a partir da Eco 92, vamos dizer assim, essa informação do efeito estufa começou a se expandir mais no conhecimento da população. Legal? Então guarda aí. Gases de efeito estufa são gases poluentes que provocam o efeito estufa, ou seja, o planeta Terra está dentro de uma concentração de estufa de gases poluentes. Isso provoca então o aquecimento global. Tranquilo? Beleza? Vamos ver mais aqui, ó. O que aconteceu? Essa convenção, ela apresentou o problema ambiental, mas ao mesmo tempo ela também apresentou metas, ou seja, propostas para aliviar esse problema do efeito estufa. Qual que foi a proposta? A redução da emissão de gases poluentes. Redução da emissão de gases poluentes. Você encontraria uma outra forma para tentar diminuir o problema do efeito estufa? A mais viável e a mais imediata é realmente você diminuir a quantidade de gases na atmosfera para diminuir o efeito estufa e, consequentemente, diminuir o aquecimento global. Existe um grande debate aí dizendo que isso é balela, que o planeta Terra, ele por si só, ele já está tendo um processo de superaquecimento, vinculado lá a algumas comparações com a era glacial. Então houve um período de perda de energia. Hoje o centro da Terra está liberando mais energia. Hoje os raios solares estão vindo em maior quantidade para a superfície da Terra. Isso a gente pode sim levar em consideração, mas até aí eliminar os problemas antrópicos, ou seja, a ação do homem contra a natureza, aí já é demais. Então, se é comprovado cientificamente, né, que é o que alguns cientistas falam, que realmente o planeta Terra está liberando mais energia do seu centro para a sua superfície, então que seja comprovado cientificamente. Mas até aí, você chegar para mim e falar que o homem, né, não provoca essa ação antrópica, aí já é demais. Então nós temos que fazer a nossa parte, sim. Tranquilo? Bom, então eu estava falando para você, redução da emissão de gases poluentes. O que significa isso? Economia, geopolítica, porque lida com a questão política e até a própria economia, ela é uma das pilastras da geopolítica. Mas por que trata com tanta veemência isso? Meu querido, minha querida, imagina só, para reduzir a emissão de gases poluentes, as fábricas vão ter que produzir menos. Nós vamos ter que diminuir a quantidade de utilização de automóveis, por exemplo. Talvez, né, talvez não, diretamente vamos ter que diminuir o consumismo. Pô, está totalmente vinculado à economia. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É a geopolítica vinculado à economia e a interesses políticos. Porque se tem interesse econômico, tem interesse político. Bom, consequência dessa proposta de redução. Estados Unidos, União Europeia, Japão, ou seja,
As principais economias da época, da década de 90, tá? Ó, nós estamos falando de Rio 92. Essas principais economias recusaram a proposta. E aí eles fizeram uma estratégia que virou rotina. Questões ambientais a gente discute numa próxima oportunidade. Por isso que eu falei para vocês, faz uma conferência dessa, leva chefes de Estado, ministros, gasta-se uma fortuna. Para quê? Para não resolver nada. A única relevância que nós temos são desses grandes cientistas, grandes pensadores, que realmente continuam aí na labuta, na batalha para o reconhecimento da valorização do meio ambiente. Meio ambiente em que você faz parte e eu faço parte. Meio ambiente não é só onça e árvore. É onça, é árvore, é hidrografia, é clima e são seres humanos também. Então aquela criança que passa fome debaixo da ponte, a gente pode considerar e deve uma questão de meio ambiente também. O social está incluso no meio ambiente. Ó, estou ficando nervoso. Vamos continuar aqui, ó. Na sequência do nosso contexto histórico, em 1995, o IPCC ele faz um novo informativo sobre a questão do efeito estufa, sobre a questão do superaquecimento. Olha lá, os sinais das mudanças climáticas já estão ficando evidentes. Tranquilo? Sinal alerta, ó, o bicho está pegando. São cientistas que estão falando sobre isso. Legal. E aí, resolveu alguma coisa? Nada. Qual que é a estratégia? Questões ambientais, uma próxima oportunidade. Qual que vai ser a oportunidade que nós vamos estudar aqui? Porque nós, até aqui nesse contexto histórico, a gente poderia ter colocado mais itens aqui. Mas o nosso espaço aqui é curto e você precisa ter uma compreensão rápida. Depois você pode até fazer uma pesquisa aí. Mas o importante é você entender então esse contexto básico. Vamos então ver qual que foi a próxima discussão que se teve sobre essas questões climáticas, superaquecimento da Terra. Vamos ver a sequência aqui, nós já pulamos para 1997. Lá na cidade de Kyoto, no Japão, foi discutido entre chefes de estados, ministros de meio ambiente, a formulação de protocolo de Kyoto. Nesta reunião, nesse blá blá blá, nós encontramos aí países industrializados, tanto os desenvolvidos como os subdesenvolvidos. Tranquilo? Vamos ver qual que foi a proposta feita pelos países subdesenvolvidos industrializados, acompanhados de seus ministros de meio ambiente e seus pesquisadores, seus pensadores. Olha só o que eles propuseram para a criação do que seria então o protocolo de Kyoto. Vamos ver aqui, ó. Eles criaram algumas diretrizes. Somente os países desenvolvidos deveriam reduzir a emissão dos gases poluentes. Somente os países. Mas por quê? Que discriminação é essa? Só os países desenvolvidos? Eles é que promoveram a Revolução Industrial, então eles estão há mais tempo poluindo a atmosfera. Então que eles comecem, em primeiro lugar, a redução, ou seja, a diminuição dessa emissão de gases poluentes. É essa que seria a ideia em 1997. Estamos em 2014. Legal. Então essa seria a primeira diretriz. São várias, eu só coloquei aqui as mais básicas aqui para a gente compreender a situação. Bom, a outra proposta seria uma redução de 5,2% de todos os gases poluentes. Então um país ele tem lá uma estimativa de toneladas e mais toneladas de gases poluentes, você teria que pegar 5,2%
este valor seria a redução. Mas atente a isso. Seria 5,2% em referência a 1990. Ué, será que eu escrevi errado? Nós estamos em 97. A cara de pau é grande. Então, esses 5,2% que ia se traduzir em toneladas de gases poluentes, esse 5,2 seria em referência a 1990 e eles estavam em 1997. Então você faz uma estimativa, em 1990 aquele país, ele mais ou menos gerou tantos milhões, bilhões de toneladas de gases poluentes. Nós vamos pegar 5,2% desse valor e é este o valor, a quantidade em toneladas de gases poluentes que ele deverá reduzir. Estimativa de 1990. Quando que deveria ser feita esta redução? Vamos olhar aqui. O primeiro período da aplicação deste protocolo seria entre 2008 e 2012. Certo? Então, o primeiro período, 4 anos, 2008 até 2012. Então, este valor aqui, ele deveria ser reduzido entre esses anos. Não é 5,2% ao ano, é 5,2% entre esses 4 anos. 1990, eles estavam em 97 e ia começar a reduzir a partir de 2008. Mas por que isso? Eles alegaram que tinham que se adaptar economicamente e tecnologicamente para fazer a redução desses gases. Vamos lá. Os países que não cumprirem o referido acordo sofrerão sanções. Aqui é o sentido de penas, de castigo, ou seja, uma multa em dinheiro e um acréscimo desta porcentagem aqui no próximo período, que teoricamente começaria a partir de 2013. Então o que significa? Terminou o primeiro período, vai começar o segundo período a partir de 2013, em que o país teria que fazer uma nova redução. Se ele não conseguisse, por exemplo, desse 5,2 ele reduziu só 4,2, esse 1% entraria junto com o próximo período. Então, no próximo período, que seria em 2013, seria o que ele tinha que reduzir, mais a multa desse 1% e a multa financeira que eles prometeram que iriam investir em países subdesenvolvidos para que esses países também reduzissem a emissão de gases poluentes. Beleza. Essa proposta foi feita então em 1997, você falou em redução, você falou em dinheiro, você falou em política, você falou o quê? Que os ricos não gostaram da ideia. Então, mais uma vez, nós estamos na década de 90, Estados Unidos, União Europeia, Japão se recusaram. Eles foram categóricos. Não vamos aceitar essa proposta porque vai implicar em perda econômica. Deixar isso bem claro. Qual foi a solução dada? Uma próxima conversa a gente põe isso em pauta. Então, de 97 até hoje, o protocolo de Kyoto, ele ainda está em nível de protocolo. Ele não virou lei internacional, porque para virar lei tem que ter uma ratificação de pelo menos 50% dos países do mundo e pelo menos 60% a 70% dos países que mais poluem no mundo. Nesta década de 90, os Estados Unidos ele era responsável por 25% da poluição atmosférica no mundo. Isso somente no território americano, ou melhor, estadunidense. Imagine se você somasse todas as multinacionais deste país. Essa poluição poderia chegar ao quê?
essas multinacionais que estão espalhadas no mundo todo, né? 50%, 60%. E esse foi o primeiro país que falou, não, se o protocolo for para ficar nesses termos, vamos deixar para uma próxima conversa. Legal? Vamos ver o que aconteceu mais aqui. Ó. Na sequência, vamos pular para o ano de 2001, aonde o presidente Bush é eleito presidente dos Estados Unidos e ele vai fazer uma proposta ao protocolo de Kyoto. É uma proposta, o que ele está querendo dizer? Colocar novas regras, novas diretrizes ao protocolo de Kyoto. Você quer saber o que ele propôs? É só o urubu observar aqui. Mas, se você estiver em pé, é melhor sentar. Vamos ver aqui. Ó. Qual que é a proposta? Primeiro, todos os países industrializados, seja ele desenvolvido ou subdesenvolvido, devem participar do protocolo. O olho comprido aqui do Bush e os seus representantes nos Estados Unidos é que nesse período ele já estava vendo que a China estava crescendo muito economicamente. A China aqui ela já estava em torno de 13% a 16% de toda a poluição atmosférica era responsabilidade dos chineses. Então ele fala, pô, eu vou reduzir a minha economia e vou deixar a China crescer? Então, ele fala o termo, não, todos os países desenvolvidos e subdesenvolvidos que são industrializados devem participar. Mas a preocupação maior dele é com a China. Tranquilo? Continuemos. Olha aqui, ele fez a proposta do sumidouro. Ora, guarda bem esse nome, porque ele está vinculado ao crédito florestal. E se liga, porque na próxima aula de atualidades eu vou falar de crédito de carbono. Vai ser um complemento dessa nossa aula aqui. E ela está vinculado, é como se o crédito florestal, no futuro, o futuro é agora, 2014, ela se transformou, ou economicamente falando, evoluiu para crédito de carbono. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Mas vamos ver o que é esse crédito florestal, essa proposta do sumidouro, que os Estados Unidos consideraram uma proposta muito justa, muito simpática. Será? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A proposta é o seguinte, quando um país tiver uma determinada área de floresta nativa, nós vamos certificar e vamos determinar que, conforme esta área, a gente vai conseguir transformar essa área em redução dos 5,2%. Então vamos imaginar que um país tenha a representação, tá pessoal? Só para você entender melhor aqui, ó. É uma área verde, uma área nativa. Esta área implica que os 5,2% desse país se transforme em 4,5%. Na sequência, se tiver um outro país com uma área maior, uma área nativa que não pode ser desmatada, tem que ser cuidada, como por exemplo a nossa floresta amazônica, cuidada, desculpa, eu não queria ofender. Voltemos. Então, quando você tem assim esta área verde aqui, se ela ficar maior, esse 5,2% pode virar 2,5%. E assim sucessivamente, ou seja, quanto maior a área, você iria montar aí, com um acordo internacional, uma certificadora que iria analisar isso, ia chegar lá e falar, bom, esta área corresponde a tantos por cento de abatimento daqueles 5,2%. Agora, olha o que poderia acontecer. Você tem um país em que a área é tão grande que esse 5,2% viraria 0% e ainda ia ter uma sobra de área verde. Exemplo, Brasil. Porque você tem que fazer a relação da produção industrial do Brasil com a área verde do Brasil. Entendeu isso? Imagine então no início dos anos 2000. Então a gente tem uma área verde que ela é tão grande que ela iria superar a quantidade de CO2 que a gente iria emitir para a atmosfera.
e ia sobrar a área florestal. Pescou? Deixa eu só fazer um adendo. Nesse período houve uma grande discussão, porque o Bush ele deixou claro o seguinte: segundo os cientistas, pesquisadores, a vegetação ela absorve 3 vezes mais CO2, 3 vezes mais do que ela emite à noite de CO2. Tem cientista que fala que isso não existe, que o que ela absorve, ela libera. E realmente tem partes científicas que falam não. Se ela emite X à noite de CO2, durante o dia ela consegue absorver e transformar em oxigênio 3 vezes esse X. Então ocorre um debate. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: você lembra da proposta primordial do Protocolo de Kyoto? Era o que? A diminuição da emissão de gases poluentes. Aqui você está trocando isso por área florestal. Ué, não era diminuir a emissão? Bom, aí você pode me perguntar: Profão, mas o Bush é gente boa demais. Ué, mas por quê? Ué, área florestal, cada país utiliza sua área florestal. Mas será que é só isso? Quais são os países nesse mundão de meu Deus que tem grandes áreas florestais? Brasil? Beleza. América do Sul, né? A gente tem muitos países aí que compõem o que? O contexto, a área da floresta amazônica. Você tem o Congo na África, Indonésia na Ásia, só pontificando aqui, nada de... Se a gente fosse determinar aqui, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: as maiores áreas florestais do mundo estão vinculadas a países subdesenvolvidos. Aí, tá vendo? Estados Unidos não é tão ruim assim. É porque eu não te apresentei a próxima proposta que está vinculada ao sumidouro aqui, crédito florestal. Vamos ver o que é? Olha aqui, eu acho que você já pescou aqui, ó. Esse crédito florestal, ele determinou o seguinte na sua proposta: um país poderia utilizar-se do crédito florestal de um outro país. Ah, agora estou entendendo. Pessoal, vamos deixar isso bem claro. É utilizar o crédito florestal. Ou seja, um país poderia comprar o crédito florestal de um outro país. Não é comprar a área florestal. É o crédito da floresta. Aquele crédito determina, equivale a tantas toneladas de CO2. Olha aqui, olha aqui. Você imagine aqui uma simulação, um país que tem uma área florestal bem grande. Essa área florestal, ele vai pegar um pedaço dela e já vai cumprir com os seus 5,2%. E o resto? O resto ele vai transformar isso em crédito florestal e vai vender para um outro país. Ele vai vender o crédito florestal, não é a floresta. Aí vamos supor que ele vende esse crédito por 10 anos. Durante 10 anos ele tem que manter essa área florestal intacta. Tranquilo? Então é o crédito florestal. Então vamos supor que desse certo. Um país desenvolvido, altamente poluidor, ele vai em um país pobre ou subdesenvolvido, compra o crédito florestal, leva para o seu país e mostra para a ONU: eu estou autorizado a continuar a poluir. Por quê? Eu tenho esse crédito aqui. É igual o crédito do seu celular. Você tem um crédito que você pode usar tanto. Depois que acabou, você vai lá e compra mais um crédito. Entendeu? Mas você continua usando o celular. Eles continuam poluindo. E a proposta era o quê? Reduzir a emissão dos gases poluentes. Se você parar para pensar, esse país que é subdesenvolvido, se ele começar a aumentar muito a sua produção industrial, vai ter um momento que ele vai ter que parar. Por quê? Ele já está comprometido com o crédito florestal. Esses caras não vão querer fazer contrato de 1 ano, 2 anos. Vão querer contrato de 20, 30 anos. Entendeu a jogada? Até pelo meio ambiente, os caras conseguem fazer uma estratégia para que o subdesenvolvido não cresça. Os caras são muito inteligentes. Pena
que é para o mal, para a desigualdade. Aí é complicado. Vamos ver aqui, ó. O que acabou acontecendo aqui, ó? Esse crédito florestal, em 2001, com essa proposta dos Estados Unidos, ela foi recusada pela União Europeia. A União Europeia não aceitou, pô, que história é essa de crédito florestal? Ah, a União Europeia é um continente, é um bloco justo? Não vamos ver assim, não. Na verdade, a União Europeia, quando eu falo os países ricos da União Europeia, é que detém as maiores tecnologias ambientais do mundo. Então, isso poderia até afetar a União Europeia a redução de venda dos seus próprios equipamentos. Pessoal, com essa proposta e esta recusa, o protocolo de Kyoto quase foi para o beleléu. Os Estados Unidos, a partir desse momento que ele não foi aceita a sua proposta, ele simplesmente deixou claro que a partir daquele momento ele não participaria mais do protocolo. Ele tirou o nome do protocolo de Kyoto. Olha lá, olha aqui. A União Europeia vai fazer uma contraproposta do crédito florestal. Opa, como assim? Cada país utiliza o seu crédito florestal. Os Estados Unidos falou, não, tem que ser do jeito que eu quero. A União Europeia falou, não, vamos fazer isso. Porque daí cada um utiliza o seu, dentro do seu território. Isso vai incentivar com que cada país refloreste as suas áreas. Entendeu? Estados Unidos, não. Olha lá. Estados Unidos abandona o protocolo de Kyoto nesse embate. Pessoal, há um fator histórico, político muito importante. Pela primeira vez em uma questão geopolítica, os Estados Unidos ele fica totalmente isolado. Para você ter uma ideia, o Canadá aceita essa contraproposta da União Europeia. O Canadá, quando você vai lá para a região norte do Canadá, a gente tem lá grandes florestas coníferas. O próprio Japão, que tem o seu território em torno de 60% ainda coberto por vegetação nativa, porque é uma questão religiosa, é uma questão ambiental, também aceitou. A própria Inglaterra, ela teve que aceitar, porque nessa reunião, quem tratou do assunto foi o ministro do Meio Ambiente da União Europeia. Então, nem a Inglaterra foi lá para consolar os Estados Unidos. Olha aqui, ó. Então, o que acaba acontecendo? Os Estados Unidos ficam sozinhos nessa decisão. Então, anota aí que a partir de 2001, os Estados Unidos ficou totalmente isolado nesta questão do protocolo de Kyoto. E de lá para cá, ele nunca mais retornou para esse debate. Só uma dica: presidente dos Estados Unidos, seja ele democrata, seja ele republicano, atrás dele tem um interesse econômico do país. Ou seja, mudou-se a forma de pensar do presidente, porque mudou de republicano para democrata, mas ainda não retomou esse debate da questão do protocolo de Kyoto. Absurdo, é isso aí. Tranquilo, pessoal? Agora, ó, eu só quero apresentar isso aqui para vocês, que é muito importante. Depois dá uma pesquisada aí, Johannesburg 2002, né, 92, a outra conferência, Rio +20, COP 15, dá uma pesquisada. Isso tudo aqui fala sobre questões ambientais e principalmente essa questão de mudanças climáticas. Tá? Dá uma olhada aí. E aqui, ó, no nosso Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós temos lá, você procura lá no site deles, olha aqui o site. Aqui, ó, apresenta a atual situação do protocolo de Kyoto. Quem ratificou, quem não ratificou, o Brasil sempre ratificou esse protocolo. Beleza? Então nós utilizamos o protocolo de Kyoto nessa aula para mostrar a geopolítica do meio ambiente. A geopolítica trata então das questões políticas e econômicas, de influência, de poderio
entre determinados países sobre outros países. Na sequência, a gente vai estudar sobre o crédito de carbono para complementar essa aula. Aí você vai entender que o protocolo, ele não virou lei, mas um item do protocolo, que na próxima aula eu vou te explicar, que é o crédito de carbono, está rolando solto aí e a galera está ganhando muita grana. Pessoal, um forte abraço, porque a pessoa aqui já está falando para. Vamos ficando por aqui. Foi um prazer estar aqui com você. Se você curtiu, faz assim, ó, beleza? Vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube ou lá no Facebook, dá uma curtida. Toda hora que aparecer uma aula nova, você vai ser informado por lá. Galera, foi um prazer muito grande estar aqui com você. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Um forte abraço. Valeu!